Eita que hoje o caldo tá grosso demais. Você não vai acreditar nas 3 histórias que a gente juntou aqui. Se prepare para rir, se arrepiar e até duvidar da sanidade rural desse narrador. Primeiro, eu conto como um simples curau de milho foi forte o bastante para derrubar um trator em movimento e quase levou metade da festa junto. Depois, vem a vez de um concerto inusitado, onde um rádio velho voltou a funcionar depois de levar uma dose generosa de pinga e começou a falar sozinho. E pra fechar, uma que parece impossível, mas aconteceu. Um lambari encantado que previu o resultado da loteria e quase mudou minha vida. Se eu tivesse acreditado logo. Agora, antes de mergulhar nesses causos, faz o seguinte: se inscreve no canal, deixa o like e comenta qual história você achou mais doida, porque aqui no Mentira de Pescador, todo dia às 18 horas tem história nova, e quanto mais absurda, mais verdade tem por trás. Agora, segura firme, porque a primeira história já começa com cheiro de milho e trator possuído. Aqui no interior, a única coisa mais levada a sério do que jogo de truco é o concurso anual de curau da festa da colheita. E esse ano eu estava decidido a ganhar. Ano passado, a dona Eulina levou o prêmio com um curau que parecia cimento doce. A mulher misturou fubá vencido com leite de cabra selvagem e um toque de pó de estrela. Ela jura que era canela. O jurado desmaiou na hora e ela venceu por WO. Mas eu não aceitava aquilo. A vila inteira cochichava. Anísio, segundo lugar, justo ele, a que nasceu mexendo tacho. Aquilo mexeu comigo. Fiquei 1 ano preparando minha revanche. Li livro de culinária antiga, consultei a benzedeira e até perguntei pro Tonhão dos Milhos como fazer um plantio que desse espiga com mais sustância. Planta no terreiro onde caiu o raio. Milho que cresce ali vem com alma, ele disse. E foi isso que eu fiz. Esperei a próxima tempestade. Quando caiu um raio bem no meio do terreiro da vó Jacira, ela já estava acostumada. Marquei o chão com um toco de vassoura e plantei. Passaram-se meses. O milho cresceu alto, grosso e brilhando à noite. O povo dizia que era coisa do além, mas eu respondia: é genética rural aprimorada com eletricidade natural. Enquanto o milho crescia, fui escolhendo o resto dos ingredientes. O leite veio da Maroca, minha vaca vaidosa que só dá leite se escuta música clássica. O açúcar, esse veio de um pote antigo que achei no fundo do armário da minha tia-avó. A etiqueta dizia: uso especial, emergência espiritual. Mexi tudo no tacho velho do vô Bentinho, que só era usado em casos muito sérios, tipo batizado ou promessa de cura para cachorro doente. No dia de fazer o curau, levantei às 4 da manhã. Acendi o fogão a lenha, joguei os ingredientes e comecei a mexer. E, meu amigo, quando aquele cheiro subiu, parecia que o céu tinha aberto dentro da minha cozinha. Doces, mas com algo forte. Forte tipo enxaqueca de ressaca com enjoo de felicidade. Era o cheiro do poder. Mexi por horas, com uma colher de pau feita da madeira do banco que quebrou no casamento do meu irmão. Dizem que madeira que testemunha barraco tem gosto especial. Quando o curau ficou pronto, coloquei na marmita reforçada com fundo triplo. Amarrei com barbante de fiado e deixei esfriando na sombra. Encostei na cadeira, olhei para o tacho fumegando e pensei: esse ano não tem para ninguém. Ou eu ganho, ou derrubo a festa inteira. E eu nem sabia o quanto estava certo. Quando o sol bateu alto, lá pelas 9 e pouco, botei minha melhor camisa, xadrez, aquela com remendo no bolso, herança do meu tio que jurava ter usado ela num duelo de sanfona, e fui com a marmita debaixo do braço. A travessia até a festa era simples. Sair da minha cozinha, passar pelo galinheiro do Tonho, onde um galo brabo ciscava insultos, cruzar a ponte do córrego seco e subir a ladeira da igrejinha.
Mas naquele dia, nada foi normal. Primeiro foi o cachorro do Zé Crente, um vira-lata calado, manso. Quando passei com a marmita, ele parou, farejou o ar, empinou a cabeça e uivou como se tivesse visto lobisomem. Depois saiu correndo e se trancou dentro da casinha. Depois foi a dona Cotinha. Estava sentada na varanda descascando batata. Quando sentiu o cheiro do curau vazando pela tampa da marmita, ela travou o braço no ar. Ficou com a faca parada, a batata na outra mão e o olho arregalado. Menino, que cheiro é esse? Parece que minha infância voltou e brigou com meu fígado. Agradeci. Segui o caminho. A cada esquina, mais reação estranha. Passarinho. Fugindo, criança espirrando só de passar. Uma antena de TV pegando o canal da Bolívia sozinha. Quando cheguei na festa, o povo já estava montado. Bandeirinha pendurada, sanfona afinando e os concorrentes com seus tachos orgulhosos em cima das mesas. Dona Eulina estava lá com aquele sorrisinho debochado. Ela me olhou, sorriu e soltou. Veio tentar de novo, Anísio? Ou veio só para assistir minha vitória? Eu balancei a marmita. Hoje eu vim com receita de impacto, Eulina. Se não for pela nota, vai ser pela força bruta. Coloquei minha marmita sobre a mesa da banca de jurados e me afastei. Era bom manter uma distância segura. Vai que alguém desmaia já no vapor. Os jurados ainda não tinham chegado, mas o povo já se aglomerava. E o cheiro começou a se espalhar. Primeiro vieram as moscas, chegaram voando animadas, deram meia volta no ar e foram embora. Depois, a Beata Maria Cândida passou perto, sentiu o cheiro e murmurou. Ave Maria, cheia de gases. O que é isso, minha gente? Até o padre recuou um passo, e olha que ele já tinha sobrevivido a 12 paneladas da tia Nenzinha. Mas o melhor ainda estava por vir. Quando os jurados chegaram, o prefeito, o novo delegado e o motorista do trator da prefeitura, o clima pesou. Eles sentaram, colocaram guardanapos no pescoço e foram anunciados pelo alto-falante. E agora, vamos ao concurso mais aguardado da festa da colheita, o curau mais forte da região. Cada concorrente levou seu prato. E como manda a tradição, os jurados provariam todos e depois escolheriam aquele que mais balançasse a estrutura. Eu fiquei em pé, braços cruzados, vendo os outros servir, até que chegou a minha vez. Fui até a mesa com minha marmita, abri a tampa, pef, saiu um vapor denso, doce, amarelado, que parecia ter vontade própria. Ele flutuou no ar como se fosse serpente, se enrolando até o teto da tenda. Um passarinho que voava por ali caiu duro no chão, igual pedra. O silêncio tomou conta, e eu disse, baixinho, só para mim, que comecem os efeitos colaterais. O prato do meu curau foi colocado na frente dos jurados com toda a cerimônia que uma ameaça gastronômica exige. A mesa já estava envergando com a força do cheiro. O delegado limpava a testa com lenço, o prefeito tentava disfarçar o olhar arregalado e o padre. Bem, o padre já estava rezando baixinho antes mesmo de tocar a colher. A ordem era clara, uma colherada por jurado, pequena, simbólica. O primeiro a provar foi o prefeito. Homem vivido, já tinha enfrentado dengue, reeleição e até chifre. Levou a colher à boca com elegância, mastigou com pose e então parou. Ficou olhando para o horizonte como quem viu a própria infância passar num cavalo alado. A pálpebra começou a tremer. O canto da boca se entortou e ele sussurrou. Eu vejo cores. Caiu para trás, estatelado de braços abertos, igual São Francisco na procissão. A multidão murmurou. Dona Eulina prendeu a respiração. E eu dei um passo para o lado, só por precaução. O segundo foi o padre. Homem de fé, jejum e fígado resistente. Tocou a colher como quem segura uma relíquia, cheirou o curau, murmurou um amém e levou a boca. Engoliu com coragem.
Imediatamente tirou o chapéu, benzeu a testa, o prato e a colher. Olhou para o alto e disse em voz trêmula: Senhor, se for a minha hora, me leva de estômago vazio, que esse aqui foi pecado. Tentou se levantar, mas a perna travou. A mão começou a fazer o sinal da cruz em câmera lenta, e ele caiu, devagarzinho, igual torre de Jenga de igreja. Faltava só o terceiro jurado, o motorista do trator, homem acostumado com poeira, fumaça e marmita com ovo cozido no diesel. Ele olhou para o prato, sorriu com desdém e falou: Ah, que isso, minha gente! Esse aí tá bonito demais para ser forte. Botou uma colherona, mastigou, parou, fechou o olho e começou a rir. Rir alto, rir descontrolado. Tá vivo, tá vivo! Deu um grito, jogou o chapéu pro alto, saiu correndo e foi direto pro trator da prefeitura, que estava ali do lado, desligado, com freio puxado e tudo. Subiu no trator, ligou a chave, mas aqui é que vem o espanto. O trator ligou antes dele girar a ignição e andou, sozinho. O povo gritou. A dona Cotinha desmaiou de novo, segunda vez no mês. O delegado sacou o apito e soprou tão forte que quase caiu sentado. O trator desceu o barranco, atravessou a barraca do milho assado, deu uma volta no coreto e atropelou uma faixa de Feliz São João. O motorista estava lá dentro, rindo igual possuído, e o motor ronronava. Eu feliz. Lá de onde eu estava, só consegui ver a fumaça subindo e ouvir ele gritando: Esse curau tem vida, é poderoso! O povo correu, a banda parou e o som da sanfona virou trilha de tragédia. E eu fiquei parado, segurando minha marmita e pensando: acho que exagerei no milho raio. Depois do show do trator desgovernado, o povo ficou paralisado. As crianças choravam, sem saber se era de susto ou de fome. O padre, ainda meio grogue, tentava benzer o trator à distância. E a dona Eulina só olhava para mim com aquela cara de não é possível. Ninguém mais ousou colocar uma colher de curau na boca. Os outros concorrentes empurraram seus pratos discretamente para o canto da mesa, como quem se desculpa com o destino. O apresentador do evento, o seu roldão, que fala cuspindo, subiu no palco, pegou o microfone tremendo e declarou: Povo de São Jacinto do Banhado Seco, temos um campeão. Pelo impacto, pelos efeitos colaterais e pela força misteriosa que quase transformou essa festa numa sessão espírita, o vencedor do concurso do curau mais forte é o senhor Anísio do Milho Bravo. A plateia aplaudiu, meio assustada, meio encantada. Alguns aplaudiram com um olho fechado, com medo do cheiro. Outros só levantaram as mãos em sinal de rendição. Recebi o troféu com orgulho. Era uma espiga de milho dourada, montada em cima de um tacho de barro com uma plaquinha que dizia: Cuidado, rende demais. Tirei até foto com o sanfoneiro. Ele ainda estava meio tonto, mas sorriu. Mas nem tudo foi só glória. No meio da comemoração, apareceu um sujeito que ninguém tinha convidado. O fiscal da vigilância sanitária do município, baixinho, bigode fino, prancheta na mão e uma caneta com luzinha azul. Boa tarde. Recebemos uma denúncia anônima sobre um alimento servido em evento público que causou perda de consciência, riso incontrolável e movimento espontâneo de maquinário agrícola. Olhei para o povo. Todos fingiram que estavam vendo borboletas. O fiscal apontou para minha marmita, ainda fechada. O senhor pode abrir isso, por gentileza? Posso, mas com certa distância. Ele riu, achando que era brincadeira. Abri. Veio aquela baforada quente, espessa, cheirosa. O fiscal piscou, tossiu e começou a suar. Tirou o boné, puxou o colarinho e disse: Vou precisar levar uma amostra disso para o laboratório. Se conseguir carregar sem desmaiar, boa sorte. Ele pegou uma concha, encheu um potinho hermético, lacrou e saiu trôpego, falando sozinho. Na saída, virou para mim e falou:
Olha, se isso aqui for legalizado, vai ter que ter placa de advertência. Isso aí é praticamente um armamento culinário. Dei risada. É receita da família. Só uso em festa ou emergência. Ele foi embora balançando a cabeça, e eu fiquei ali, segurando meu troféu, olhando o povo tirar foto com o trator amassado e pensando, se eu fizer uma segunda fornada, talvez levante até avião de guerra. Depois da festa, da vitória e do quase exorcismo do trator, tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho de bacia e deitar na rede para processar os acontecimentos. Mas o curau ainda não tinha terminado sua missão. Cheguei em casa, já era noite. A lua cheia fazia sombra até de grilo. A rua estava vazia. Só o barulho do sapo filósofo lá do brejo. Entrei, coloquei o troféu em cima da geladeira, lugar de honra, e fui direto para a cozinha. Lá estava ele, o tacho, ainda no fogão a lenha, coberto com pano, quieto, mas com uma aura. Juro por Deus, parecia que o ar ao redor dele tremia, como miragem no asfalto. Resolvi tirar a tampa. Uma última colherada não ia matar ninguém. Peguei a colher de pau sagrada, mexi devagar. O curau ainda estava morno. Meti uma colherada com gosto e levei à boca. E foi então que tudo mudou. A colher nem tinha chegado direito no céu da boca e eu já estava sentindo a alma desprendendo da carne. Vi cores que não existem, ouvi música de outro tempo. Pensei que estava morrendo, mas estava era entendendo o universo. Vi minha infância inteira passando. O primeiro tombo, o primeiro amor. O dia em que tentei cortar cabelo do cachorro com tesoura sem ponta. Tudo ali, em câmera lenta. Comecei a flutuar dentro da minha cabeça. A colher caiu da mão. A luz piscou. A porta da cozinha se abriu. Sozinha. Foi aí que o tacho começou a brilhar. Sim, senhor. Um brilho dourado, forte, que saía do fundo dele como se alguém tivesse acendido uma fogueira mágica dentro. E então, ele desapareceu. Não explodiu, não voou, simplesmente sumiu. Virou poeira luminosa e se desfez no ar. Fiquei ali, parado, segurando o pano de prato com o olhar de quem viu Saci montando em porco-espinho. No chão, onde o tacho estava, só sobrou uma coisa, uma espiga de milho, branca, brilhante, sem caroço, e no meio dela, gravado como se fosse queimado a laser. Quem cozinha com fé desperta o que dorme. Desde então, minha cozinha ficou diferente. Tudo que faço ali pega um gosto esquisito, mágico. O café deixa o povo filosófico. O pão de queijo parece que dá sorte. E teve uma vez que fritei mandioca. E o rádio pegou a Rádio Vaticano em AM. O povo ainda fala do trator que andou sozinho. Dizem que ele ronca quando passa em frente à minha casa. O motorista largou o volante e agora virou poeta. Já Dona Eulina nunca mais competiu. Disse que ia se aposentar antes que o curau me leve junto. E o tacho? Bom, alguns dizem que foi levado por forças cósmicas. Outros juram que ele foi para outra dimensão, para ensinar receita para entidades do além. Eu só sei que aquele curau, não, era só meu. Era do mundo. E que tem coisa que a gente planta, cozinha e nem imagina o poder que tem. Tava chovendo daquele jeito que só chove aqui no interior. Pingão grosso, barulho de telha gritando, o barro escorrendo pela valeta da estrada. Eu estava em casa, deitado na rede, tentando sintonizar o rádio velho para ouvir o programa da Rádio Sertão, aquele das 9, que toca modão, aviso de vaca perdida e poesia do Zé do Grilo. Mas o rádio não pegava nada, só chiado. Zzz. Mexi na antena, soprei na parte de trás, dei umas pancadinhas laterais, técnica oficial da casa. Nada. Aquele rádio era velho, tão velho que tinha o cheiro do suor do meu avô. Foi comprado em 1974, quando o Zico ainda tinha dente de leite. Nunca deu problema. Até aquele dia. Levantei da rede e levei o rádio para a mesa da cozinha, que aqui também serve de oficina, laboratório e confessionário em tempo de colheita ruim.
Botei o rádio em cima da toalha plástica, peguei a chave de fenda, abri a tampa traseira e olhei para dentro. Fios, ferrugem, um ninho de formiga seca e um chiclete mascado grudado num canto. É beleza, aqui tem conserto. Falei para mim mesmo, com a confiança de quem já arrumou o ventilador com palito de picolé. Peguei um arame, tentei reconectar os fios, mas um estalinho me deu um susto. Toquei a bobina, tomei um choquinho leve. Danado. Foi aí que me deu o estalo. Na falta de álcool isopropílico que só tem na farmácia da cidade. E olhe lá, olhei para a garrafa de pinga do Tonhão, que estava ali, meio cheia, ou meio vazia, depende da hora. Pinga forte, daquela que limpa até pecado. Da semana passada. Peguei um pedaço de pano velho, molhei na pinga e comecei a passar nos contatos do rádio. No segundo que encostei o pano embebido na placa enferrujada, zizizum! Uma faísca pulou, a luz da cozinha piscou, o rádio chiou alto e de repente ficou mudo. Pensei, pronto, matei o bicho de vez. Dei um suspiro, virei um golinho da própria pinga para consolar a alma e estava me preparando para fechar o defunto quando... Boa noite, Anísio. A voz saiu clara, límpida, do rádio. Com ele, desligado. Arregalei os olhos. Oxi, a voz repetiu. Boa noite, Anísio. Está me ouvindo? Larguei o pano. Me afastei da mesa. O coração batendo que nem zabumba em ensaio de São João. Quem tá aí? O rádio ficou em silêncio. Só o barulho da chuva lá fora. A luz da cozinha deu uma tremidinha marota. Se for trote, vou buscar a Bíblia, hein? Foi então que o rádio respondeu. Fique tranquilo, eu só quero conversar e preciso de um favor. Parei, sentei e escutei. Porque se tem uma coisa que aprendi nessa vida, é que quando um rádio começa a falar com você depois de levar banho de cachaça, vale a pena ouvir até o fim. O rádio ficou ali, quieto, como se esperasse que eu tomasse coragem. Eu me aproximei devagar, como quem chega perto de uma cobra que pode ser santo ou surucucu. Sentei na cadeira da cozinha, a de palha trançada, que range mais que porta de túmulo. Tá, pode falar, tô ouvindo. Silêncio. Então veio a voz, baixa, calma, meio rouca. Masculina, mas não dava para saber a idade, nem sotaque tinha, era neutra, como se fosse de lugar nenhum. Anísio, obrigado por me acordar. Acordar? Você estava dormindo no rádio, é? Digamos que adormecido, preso, preservado. O rádio chiou um pouco. A luz piscou de novo. Faz quanto tempo que você está aí dentro? Perguntei sem pensar muito. Desde 1982. Quase caí da cadeira. O quê? Desde quando o Brasil perdeu a Copa para a Itália? Sim, e desde então venho tentando voltar. Mas só uma combinação específica poderia me libertar. Um fio solto, o toque humano e uma dose generosa de cachaça genuína. Aquela do Tonhão foi perfeita. Fiquei com a garrafa na mão, olhando como se ela fosse relíquia sagrada. Mas libertar de quê? Isso não posso contar ainda. Primeiro preciso do seu favor. Ah, pronto, lá vem. Respirei fundo. Era isso ou voltar a escutar o chiado de costume? Que favor? A voz ficou mais firme. Preciso que você leve esse rádio até o alto do Morro do Bentinho. No domingo, ao meio-dia. O quê? Lá em cima? Domingo? É lá que a próxima etapa vai acontecer. Etapa de quê, criatura? Do meu retorno, mas é preciso silêncio, ninguém pode ver. E você deve ir sozinho. Fiquei em choque. O Morro do Bentinho era alto, isolado, e dizem que lá já apareceu até mula sem cabeça dançando vaneirão. Ninguém mais sobe lá desde que o Bastião viu uma galinha virar fumaça. Posso pelo menos saber quem é você? O rádio demorou 1 segundo. Depois respondeu. Um antigo técnico de rádio, chamado Alcides, mas hoje sou algo a mais. Aquilo me arrepiou até a espinha da panturrilha.
Fiquei ali, calado, encarando o rádio, como quem encara uma cobra falando alemão. Foi quando ele disse: Anísio, não conte a ninguém. Ninguém pode saber, ou o sinal se perde. Nesse momento, um raio caiu lá fora. A luz piscou tão forte que o rádio quase virou vela. Me levantei devagar, olhei pela janela. A chuva tinha parado, mas no céu tinha um ponto vermelho, piscando, parado. Olhei para o rádio e ele estava desligado de novo, mas senti no ar. Algo tinha mudado. Algo muito sério tinha começado com uma dose de pinga e uma limpeza improvisada. No domingo, acordei com o canto desafinado do galo do vizinho e a lembrança estranha do rádio falando comigo como se fosse gente. Olhei para a mesinha da cozinha. O rádio estava lá, quieto, como se nada tivesse acontecido. Por um momento, achei que tinha sonhado tudo. Mas a garrafa de pinga ainda estava ali, com a marca do pano queimado no rótulo. E quando me aproximei do rádio, senti o cheiro de energia, tipo ozônio com fubá. Peguei o bicho, enrolei num pano, coloquei numa mochila junto com uma lanterna, 2 pães com mortadela e a fé de que não ia ser levado por um raio. O Morro do Bentinho era longe, uma subida braba. Para chegar lá, tem que cruzar a trilha que passa pela cerca do Tonho, pelo matagal dos macacos encrenqueiros e pela ponte de madeira que range como dente de idoso chupando manga. No caminho, pensei em voltar umas 5 vezes, mas a voz do rádio, aquele Anísio, ainda ecoava na minha cabeça. Quando cheguei no pé do morro, o tempo mudou. Nuvens grossas. O vento soprava como se alguém estivesse sussurrando meu nome. Comecei a subida. No meio do caminho vi pegadas, mas não de bicho, nem de gente. Eram pegadas pequenas, redondas, que brilhavam levemente, como se tivessem sido feitas com luz. Ignorei. Na metade da ladeira, a mochila ficou pesada. O rádio parecia que estava engordando. Parava a cada 5 passos, tomava água e pensava: para que fui mexer com coisa velha e pinga forte? Depois de mais de 1 hora, cheguei no topo. Ali, só pedra, mato ralo e uma vista de tirar o fôlego. Dava para ver a vila inteira, o rio que secava toda quarta-feira e até a casa do finado Zé Cabeça, que jurava ter visto disco voador em 1997. Coloquei o rádio sobre uma pedra grande, no meio do descampado, e esperei. 12:00. O relógio do celular vibrou. Na mesma hora, o rádio ligou, sozinho. Anísio. A voz voltou, mais firme, mais clara. Muito bem, agora escute, fique em silêncio e olhe para o céu. Olhei. Um ponto no alto começou a brilhar. Não era sol, não era estrela, era um foco de luz, redondo, azul. Foi crescendo, descendo, devagar. O vento parou. O rádio começou a emitir um som grave, profundo, como uma nota musical que vibrava dentro do osso. A luz do céu desceu até ficar bem acima do rádio. E então, do aparelho, saiu um som. Transferência iniciada. Fiquei ali travado, nem piscava. Uma espécie de energia saiu do rádio, subiu como um fio invisível e entrou naquela bola de luz. O chão tremeu. As pedras em volta começaram a flutuar. A mochila se abriu sozinha. A garrafa de pinga voou e entrou na luz. Oxi! E então a voz falou pela última vez. Obrigado, Anísio. Você foi o último elo. Bum! A luz explodiu em silêncio. Tudo piscou branco por 1 segundo. E quando recuperei a visão, o rádio tinha desaparecido. No chão, só um bilhete. Agora o sinal está livre, mas nem todo mundo vai entender a frequência. Olhei para o céu. O ponto brilhante sumiu. Voltei para casa. Mudo. Ninguém ia acreditar. Nem o Tonho, nem o padre, nem o sanfoneiro que jura que fala com o espírito da sanfona dele. Mas uma coisa eu sabia. Consertar um rádio com pinga tinha me colocado no meio de um troço maior que o universo e mais confuso que festa de família, com herança em disputa. Voltar do Morro do Bentinho nunca foi tão esquisito. O céu limpou num
Estalo, como se tivesse passado pano. O vento parou e os passarinhos começaram a cantar. Música que eu nunca tinha ouvido. Não era sertanejo, nem hino, nem nada de rádio. Era tipo coral de anjo bêbado tocando sanfona. Desci a trilha sentindo que algo tinha mudado, e não só dentro de mim. A primeira coisa estranha aconteceu com o poste perto da casa do Zé Galo. Toda vez que passava por ali, o poste estava apagado, queimado desde 2018, ninguém nunca consertou. Mas agora ele estava aceso, de dia, e piscava. No mesmo ritmo daquela musiquinha misteriosa que eu ainda ouvia na cabeça. Mais pra frente, perto da ponte, encontrei a dona Cotinha vendendo cuscuz na porta de casa. "Bom dia, Anísio. Voltou da trilha?" Ela perguntou, com aquele jeitinho dela de quem sabe mais do que diz. "Voltei, e o rádio sumiu." Ela sorriu como quem já esperava. "Então a frequência te escolheu mesmo, né?" "Hã? Nada não. Quer cuscuz?" Aceitei, claro. Depois do que eu vi, qualquer coisa sólida servia para me ancorar no mundo real. Mas o mais estranho veio quando cheguei em casa. O rádio tinha sumido mesmo, mas no lugar dele, na prateleira da cozinha, estava uma lata de goiabada, nova, lacrada, com uma etiqueta amarela escrita à mão. Emergência de frequência, só abrir em caso de estática mental. Nem tentei entender. Guardei no armário junto com os remédios e o alho da avó Justina. Naquela noite, sentei na varanda com o Tonho. Ele notou meu silêncio. "Tá quieto, rapaz. Aconteceu? Tu acredita em rádio que fala com a gente?" "Depende. Antes ou depois da cachaça?" "Durante. Então acredito sim." Dei um gole, respirei fundo e estava começando a contar a história quando a Rádio Sertão, aquela mesma que nunca pega direito, começou a tocar nítido, mas nítido demais. A voz do locutor era diferente, parecia que falava só para mim. "Boa noite, ouvintes especiais. Hoje nossa programação é dedicada a todos que já escutaram além do alcance das ondas. Fiquem atentos e não mudem de estação." Olhei para o Tonho. Ele engasgou com a pinga. "Tu mexeu com coisa que não devia, né?" "Mexi, mas foi sem querer." Naquele momento, todas as casas da vila, onde tinha um rádio velho, ligaram sozinhas. As luzes piscaram e as antenas começaram a girar, como se buscassem o céu. O rádio sumiu, mas deixou um rastro, uma frequência. Algo estava vindo, ou talvez já tivesse vindo. E eu... agora era parte disso, do clube secreto dos que consertam o impossível, com cachaça. Depois, daquele domingo maluco, o povo da vila começou a notar que tinha alguma coisa diferente no ar, literalmente. A Rádio Sertão, que antes só pegava quando chovia e o gato preto do vizinho estava em cima do telhado, agora entrava limpinha, até no radinho de pilha enferrujado do seu Ari. Mas não era só isso. Às vezes, no meio do noticiário, entrava uma voz diferente, baixinha, educada, meio robótica, meio de padre que bebeu. Ela dizia coisas como: "A sintonia verdadeira só se alcança com o espírito aberto", ou "Nem todo chiado é defeito, às vezes é só verdade querendo sair." Aí a programação voltava como se nada tivesse acontecido. O povo comentava na feira, no boteco, na missa: "Você ouviu aquilo ontem no rádio?" "Que rádio?" "Aquele que falava dos números da sorte e da farinha cósmica." "Ih, andou tomando da pinga do Anísio, foi?" Eu só ouvia e coçava a cabeça. Mas então veio a noite da última transmissão. Era uma segunda-feira. Céu limpo, grilos cantando e eu na varanda com o radinho que sobrou. Um aparelho simples que eu usava só para escutar modão e partida de dominó narrada. De repente, a luz da varanda piscou, o rádio chiou e entrou aquela voz, a mesma do Morro do Bentinho. "Anísio, chegou a hora." Engoli seco. Peguei o rádio com as duas mãos. Ele estava quente, mas confortável, como abraço de vó energética.
A voz continuou. O ciclo se fecha hoje. A frequência precisa se esconder de novo para que o mundo não enlouqueça. Mas por quê? A gente mal entendeu. Porque algumas verdades só podem ser ouvidas de vez em quando. O rádio emitiu um som agudo, fino, e então começou a tocar música. Mas não qualquer música. Era o hino da vila, aquele mesmo que o maestro Severino compôs em 1972 e que só toca no aniversário da cidade. Mas tinha algo diferente. Estava mais bonito, mais completo, como se fosse tocado por instrumentos que não existem aqui. Enquanto tocava, vi as antenas das casas piscarem, as janelas acenderem, os cachorros pararem de latir. E o céu? O céu ficou roxo, roxo, com faixas verdes que dançavam como véus. A música foi sumindo. O rádio começou a desligar sozinho, e então veio o último sussurro. Anísio, obrigado pela pinga. Até a próxima frequência. Clique. Silêncio total. O rádio nunca mais ligou. E a Rádio Sertão voltou ao normal no dia seguinte, com chiado, anúncio de vacina da prefeitura e o modão antigo do Zé da Rabeca. Mas eu sei, quem ouviu, ouviu. E naquela noite eu fui dormir com um sorriso, porque consertar aquele rádio com pinga foi o começo do fim de um segredo que ninguém vai entender. Ou talvez entendam um dia, se sintonizarem no momento certo. Era uma terça-feira murcha, daquelas em que até o vento parece estar de ressaca. O céu estava meio cinza, o rio manso e eu com a alma mais parada que água de poço velho. Resolvi ir pescar, não para pegar peixe, mas para esquecer da vida. Peguei minha varinha de bambu, um resto de minhoca e fui para o banhado do Barroso, aquele que todo mundo diz que não dá nada. Mas eu gosto porque lá ninguém me acha. Cheguei, sentei num toco de árvore caído, coloquei a minhoca no anzol e joguei a linha. Fiquei ali, em silêncio, só ouvindo a natureza. Ou melhor, ouvindo o nada. Porque nem grilo cantava, nem passarinho, nem mosquito me mordeu. Foi então que a boia afundou de leve, bem sutil, como se quem tivesse mordido ali fosse tímido. Puxei devagar e tirei um lambari. Pequenininho, mas com um brilho diferente. Os olhos dele, rapaz, pareciam de gente. Olhavam firme, como quem tá julgando tua vida. Ia devolver ele pro rio, como sempre faço com os pequenos. Mas antes que eu soltasse, ele começou a se debater. Até aí, normal. Só que ele não se debatia à toa. Ele pulava, em sequência. Primeiro deu 2 pulinhos rápidos. Parou. Depois um só. Aí 4 pulos curtos, outro um pulo só. E então 3 seguidos. Fiquei olhando hipnotizado. Ué, isso tá parecendo número. Peguei o caderninho velho do bolso e anotei do jeito que veio. 2, 1, 4, 1, 3. Pensei, isso deve ser cachaça de ontem agindo no sistema nervoso. Mas o lambari parou, me encarou de novo e, sem mais nem menos, cuspiu a minhoca de volta no chão. Eu juro por tudo que é santo. O peixe cuspiu a isca para fora e ficou quieto na minha mão como quem diz, agora é contigo. Soltei ele sem entender nada. Ele caiu na água e nadou para trás, olhando para mim. Igual ex-namorada que vai embora sabendo que vai te deixar doido. Guardei o caderno, a vara e fui para casa com a cabeça fritando. Passei o dia todo com aqueles números martelando. 2, 1, 4, 1, 3. Fui na quitanda comprar farinha e na fila o rádio da vendinha falou: hoje acumulou de novo a Megatech e o prêmio tá em 30 milhões. Na hora, senti um arrepio na espinha. A mulher do caixa me olhou achando que era frio. Eu falei que era, mas não era. Era o chamado do destino. Voltei para casa, peguei os números, sentei na mesa e tentei entender. Seriam aqueles os números da sorte? E se fossem? Com o que eu tinha de trocado, fui na lotérica. Fiz um joguinho bobo, só para desencargo. 02, 14, 13, 41, 01. Nem pensei mais no assunto. Até que chegou o sábado. E junto com ele, a notícia que ia mudar minha vida.
O sábado chegou devagar, com aquele bafo quente que só interior sabe fazer. A feira estava cheia, o povo andando com guarda-sol na mão e sacola de pano no braço. Eu fui pro bar do Zé Doca, que é onde a vila inteira se reúne para ouvir o resultado da loteria pelo rádio. Ninguém ali joga, mas todo mundo gosta de sofrer junto. Sentei no balcão, pedi uma pinga com limão e fiquei ali, meio rindo de mim mesmo. Imagina se aquele lambari estava certo? Foi então que o rádio começou a chiar. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos agora aos números sorteados da Megatech acumulada. O bar silenciou. E os números de hoje são... Eu respirei fundo. 01. Pensei. 02. 2 seguidos? Olha só. 13. Eita. 14. Ah, não. E 41. Eu quase derrubei o copo. O Zé Doca me olhou como se eu tivesse visto um fantasma. Tá pálido o homem. Foi a pinga? Foi não, Zé. Foi o peixe. Levantei tão rápido que a cadeira caiu. Saí do bar tropeçando nas próprias pernas, tremendo. Corri para casa igual doido. Quase fui atropelado pela charrete da dona Jurema. Entrei, puxei o papel do jogo que estava colado na geladeira com um ímã do Corinthians e conferi. Bateu tudo, tudo. Os mesmos números que o lambari pulou tinham saído. Meu coração parecia uma cuíca descontrolada. Sentei na rede, olhei para o teto e falei alto. É milagre, é bruxaria, é peixe profeta. E foi aí que ouvi o barulho. Plá! Um estalo d'água no terreiro dos seus fundos. Achei que fosse a calha da chuva. Fui lá ver, e lá estava ele, o lambari. Sim, senhor. Na poça d'água do bebedouro das galinhas, brilhando mais do que devia. Olhando para mim como se dissesse, eu avisei. Eu encostei devagar, abaixei, e ele pulou mais uma vez. Só que dessa vez foram 6 pulos. Depois deu um giro no ar e caiu de lado, feito peixe de circo. Quer dizer que tem mais? Voltei correndo para dentro, catei o caderninho, anotei os pulos e a sequência. No domingo joguei de novo com os novos números. Não ganhei o prêmio principal, mas fiz a quadra, uns trocados bons que deu para comprar 3 botijões de gás, um rádio novo e 2 pacotes de ração para o cachorro. E o lambari sumiu de novo, desapareceu da poça como se nunca tivesse estado ali. Mas agora eu sabia, aquilo era mais que um peixe, era uma entidade, um mensageiro do além financeiro. Desde então, voltei a pescar todo dia. Não pelos peixes, mas por aquele lambari. Porque se ele voltar, vai ter história. E se ele pular de novo, vai ter jogo. Na segunda-feira seguinte, acordei com o coração acelerado e o bilhete da quadra grudado na testa, que eu tinha colado ali de alegria. Dormi igual criança que ganha presente de Natal, abraçado no jogo e sonhando com peixe falando latim. Tomei um gole de café amargo, botei a camisa de ir ao centro e fui para a lotérica pegar meu prêmio da quadra. Cheguei lá, todo faceiro, bilhete no bolso e um sorriso que nem a dentadura do Zé Tranqueira segurava. Mas bastou eu entrar para perceber que tinha algo estranho no ar. A fila estava virada num formigueiro, gente suando, falando alto, olhando para mim. O clima era de final de campeonato com juiz comprado. Até a dona Celina, que nunca fala com ninguém desde 92, cochichava com a outra véia. É ele, o do peixe, o homem da Havaiana, o profeta da lama. Fingi costume, fui pro guichê e entreguei o bilhete. A atendente me olhou como se eu tivesse acabado de soltar uma bomba. Seu nome é Anísio. Anísio de Souza, sim senhora. Pode conferir aí. Ela digitou. O computador fez blim, blam, bluim e travou. O sistema caiu. A luz piscou. E aí, o telefone tocou. Ela atendeu, ouviu calada, olhou para mim com os olhos arregalados e respondeu. Sim, ele está aqui, acabou de chegar. Desligou. Seu Anísio, o senhor pode me acompanhar na salinha dos fundos? Fiquei com o sovaco gelado. Pensei, pronto, vão me prender por excesso de sorte.
Me levaram para o fundo, onde tinha um senhor engravatado que parecia mais político do que funcionário de lotérica. Seu Anísio, o senhor sabe o que isso aqui significa? Mostrou o meu bilhete da quadra. Significa que ganhei uns trocados, não é? Ele deu um sorriso nervoso. Não, senhor. Esse bilhete foi um dos 12 no país inteiro que repetiu 4 dos 5 números da mega especial da semana anterior. É tipo acertar 2 quadras seguidas com base em... Bem, nada. Nada não. Foi um lambari que me contou. Ele me olhou. Deu aquela risada sem graça de quem já ouviu tudo na vida, mas não estava preparado para isso. Seu Anísio, a Caixa está monitorando apostas suspeitas e... Bem, o seu caso foi parar no sistema. Suspeito por quê? Porque um peixe me passou os números? Aí ele ficou em silêncio. Me olhou e murmurou. Foi o que ele disse também. Quem? Um senhor, lá do Ceará. Disse que um bagre sussurrou os números dentro do balde. Arregalei os olhos. Quer dizer que tem mais peixe adivinho por aí? Ele suspirou. A gente não pode confirmar, mas tem coisa estranha acontecendo com pescadores e apostas nos últimos meses. Fiquei quieto, a mente fervendo. E foi aí que me dei conta. O lambari não era só um milagre isolado. Era parte de alguma coisa maior. Assinei o recibo da quadra, recebi o prêmio e saí com a cabeça a mil. Voltei direto para o banhado do Barroso, com a vara, a minhoca e a esperança. Fiquei ali o dia inteiro, mas o lambari não voltou. O rio seguia calmo, como se nada tivesse acontecido. Nem um pulo, nem um brilho, nem assombração. Só a sensação de que algo grande tinha passado por ali. E talvez ainda estivesse por perto. Os dias passaram. O lambari não deu mais sinal de vida, mas a história dele se espalhou como vento em palha seca. Na feira, já me chamavam de o pescador vidente. Na rádio local, tocaram até uma modinha. Se o peixe te olhar firme e pular devagar, anota no caderninho que vai te ajudar. Eu fingia que achava graça, mas por dentro estava inquieto, porque no fundo eu sabia. Aquilo não era só sorte, era chamado. Foi então que numa noite abafada, onde até as estrelas pareciam suando, ouvi baterem no portão. Toque, 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 3 batidas secas, precisamente medidas, feitas por alguém que não costuma bater em porta, costuma mandar abrir. Abri devagar. Lá estava ele, um homem alto, de paletó branco engomado, gravata fina, sapato lustrado. Parecia saído de uma novela da capital. Só que tinha algo estranho. Ele não suava, nem piscava. Boa noite, senhor Anísio. Boa. Não sei, quem é o senhor? Ele tirou do bolso interno algo que parecia um bilhete dourado, brilhoso, como folha de ouro molhada no luar. Meu nome não importa. Mas isso aqui é seu convite. Peguei com receio. No bilhete estava escrito: Convocação oficial, Torneio Internacional de Intuição Aquática Local, Destino Confidencial. Participantes, 7 regras, nenhuma. Prêmio, muito além do dinheiro. Isso aqui é o quê? Uma pegadinha? Ele sorriu, daquele jeito calmo que incomoda mais que grito. O senhor não é o único. Já houve outros. Um velho em Minas que sonhou com o tambaqui premiado. Um rapaz no Pará que pescou um pirarucu que sabia código Morse com a nadadeira. E o que tem eu com isso? O senhor recebeu 2 sinais. Anotou, jogou, ganhou. E, mais importante, respeitou o peixe. Desde o dia em que o homem do paletó branco me apareceu, tudo mudou. O rádio não pegava mais direito. Só chiava. O cachorro passou a me olhar torto. E o relógio da parede parou. Sempre às 3h33 da manhã. Passei dias olhando para o bilhete dourado em cima da mesa, como quem olha um mapa para outro planeta. E no fundo, sabia. Antes de embarcar nessa tal competição de intuição aquática,
Eu precisava voltar ao lugar onde tudo começou, o banhado do Barroso. Naquela manhã, o céu parecia pintado à mão, azul de doer os olhos. A brisa tinha cheiro de terra molhada, mesmo sem ter chovido. Peguei minha velha vara de bambu, o caderninho sagrado e um pote com o resto de minhoca que achei no quintal. Desci a trilha com o coração batendo diferente, como se batesse para trás, no ritmo do mistério. Cheguei no barranco e me sentei no mesmo toco onde tudo começou. Joguei a linha, fechei os olhos e esperei. Nada. O tempo passou. Nada. Comecei a duvidar, a pensar que era tudo fruto de cachaça misturada com sol demais. Mas foi então que ouvi o som. Ploc! A água mexeu. Um redemoinho pequeno, bem no meio da poça funda. E lá estava ele, o lambari, mais diferente, maior, mais prateado. Os olhos agora pareciam saber demais. Ele pulou uma vez, alto, como quem diz, presta atenção. Aí começou a girar na água. 1, 2, 3 giros, depois mergulhou e subiu, com algo no lombo. Era uma escama dourada. Fiquei sem saber se era real ou se eu estava delirando de emoção. Mas ele nadou até a margem, deixou a escama encostar na pedra e foi embora, devagar, como se cumprisse sua última missão. Peguei a escama com cuidado. Na parte de trás, gravado em letras minúsculas, lia-se: a intuição é o anzol da... Verdade. O próximo passo é confiar. Te esperamos quando a lua estiver cheia e o sino do galinheiro tocar 3 vezes. Voltei para casa sem piscar. Tranquei a porta, arrumei minha mala, uma muda de roupa, o caderno, a escama e o bilhete dourado. A vila seguiu seu ritmo. Ninguém notou que algo grande estava para acontecer, mas eu sabia. Naquela noite, o céu ficou limpo demais. A lua, redonda como prato novo. E quando o relógio bateu 3h33 da manhã, o sino do galinheiro, que ninguém usa há anos, tocou. Trim, trim, trim. Acordei, vesti a camisa, peguei a mochila e saí sem olhar para trás, porque agora, meu amigo, a história ia mudar de rio. O peixe me chamou. E quando o peixe chama, a gente vai. Eu nem sabia mais o que pensar. Ele continuou. O torneio acontece uma vez a cada 20 anos. Só os escolhidos participam, mas só um alcança o prêmio final. E o senhor foi indicado pelo Lambari do Barroso. Ele tem nome agora? Tem, e cargo. É um dos 6 guardiões da sabedoria, submersa. Eu dei um passo para trás. Olha, não sei o que vocês andam bebendo, mas eu só jogo loteria com o número de peixe porque foi o que deu certo uma vez. Ele estendeu a mão. Aceite. E verá que o mundo é muito maior do que a beirada do rio. Segurei o bilhete. Ele piscou pela primeira vez e sumiu, do nada, sem deixar rastro, nem pegada na poeira, nem cheiro de perfume, só aquele calor no peito e o bilhete dourado na mão. Entrei, fechei a porta, me sentei, olhei o bilhete por horas, e no canto inferior, bem pequeno, estava escrito: leve apenas o essencial, fé, coragem e o caderninho. Naquela noite, sonhei com peixes voando em círculos no céu e com o lambari sorrindo. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado, viu? Hoje foi de lascar. Teve curau que quase virou arma de guerra, rádio que com um golinho de pinga ganhou alma e voz, e até um lambari que, se eu tivesse escutado, hoje eu estava milionário, ou pelo menos com a conta paga no boteco. Mas é assim mesmo. No interior, mentira e verdade andam tão juntas que até pescador confunde. Agora, se você curtiu essas histórias, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia, às 18 horas em ponto, tem causo novo saindo do forno ou do brejo. E se você achou que isso foi o auge da loucura, espera até ouvir sobre o porco que virou gente depois de comer pamonha na quaresma. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, meu povo.